Pela primeira vez em 2 meses, o contágio e as mortes da doença do coronavírus de 2019 voltam a subir no mundo, impulsionados pelo agravamento da situação na Europa, alertou na quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A Rússia, por exemplo, bateu um novo recorde de mortes no dia, 1.159. A Agência de Saúde das Nações Unidas está pedindo aos países ricos que se reúnem sábado e domingo em Roma, no encontro de cúpula do Grupo dos 20. A OMS quer 23 bilhões e 400 milhões de dólares, mais de 132 bilhões de reais para acelerar a vacinação, a testagem e o tratamento da Covid-19 nos países de rendas média e baixa, para assim controlar a pandemia até o fim de 2022. Só 5 dos 54 países da África e 2 países são arquipélagos pequenos devem cumprir a meta de vacinar 40% da população até o fim deste ano. O fracasso no plano de imunização global pode levar a mais 5 milhões de mortes, além das quase 5 milhões registradas até agora, e a prejuízo de 5 trilhões e 300 bilhões de dólares, cerca de 30 trilhões de reais. Adverte a OMS, a conclusão é que a pandemia não acabou, a variante Delta do coronavírus é facilmente transmissível, mesmo por pessoas plenamente vacinadas dentro de suas próprias casas, indica um novo estudo do Imperial College de Londres. No pico, a carga viral é semelhante à dos não vacinados, mas baixa mais rapidamente em quem tomou vacina. Isto não reduz a importância de se vacinar para prevenir casos graves e mortes. O estudo acompanhou 621 pessoas de 205 casas, onde havia uma pessoa infectada com a variante Delta. 38% dos não vacinados e 25% dos vacinados pegaram o vírus. Para o infectologista Neil Ferguson, do Imperial College, a conclusão é que o Reino Unido não vai chegar à chamada imunidade de rebanho tão cedo. O cientista acrescentou que, como a imunidade declina com o tempo, a transmissão vai continuar ocorrendo. Por isso, a dose de reforço é fundamental, assim como manter medidas de proteção, o uso de máscaras, que o governador, por exemplo, o uso de máscaras que o governador e o prefeito do Rio de Janeiro irresponsavelmente decidiram que não é mais obrigatório em locais abertos de cidade com 65% plenamente vacinados. Os infectologistas da Fundação Oswaldo Cruz recomendam 85%. Nossos governantes estão brincando com a tua vida. Com recordes de casos novos e de mortes batidos todo dia na Rússia, Moscou entrou em confinamento por uma semana até 7 de novembro. Só 1/3 dos russos completaram a vacinação e dos que não se vacinaram até agora, 75% não pretendem se vacinar. Na Ucrânia, o país menos vacinado da Europa, onde apenas 16% completaram a imunização, a vacinação em massa de 72% em 2 meses, numa pequena cidade de 6 mil habitantes, Mortin reduziu significativamente o contágio e acabou com as hospitalizações. Na França, as hospitalizações aumentaram 14% em uma semana e 12% desses casos de pessoas hospitalizadas são graves. A China registrou mais 64 casos novos no dia, um desafio à política do regime comunista de erradicação total do vírus. No Japão, o número de casos novos caiu de 20 mil no pico em meados de agosto para 310. A testagem, a vacinação em massa e as máscaras são as principais razões. 71% dos japoneses estão plenamente vacinados. Na Índia, uma pesquisa sorológica do Ministério da Saúde indicou que 97% da população da capital Nova Delhi tem anticorpos contra o coronavírus. Capital indiana, com cerca de 20 milhões de habitantes, tem cerca de 20 milhões de habitantes e até agora eles receberam 20 milhões e 300 mil doses de vacina. Nos Estados Unidos, o contágio, as hospitalizações e as mortes estão em queda ou estagnadas em mais de 40 estados. O número de pacientes internados é a metade do início de setembro, no pico da onda da variante Delta. A cidade de Nova York enfrenta um problema: 25% dos policiais e 35% dos bombeiros ainda não se vacinaram e podem ser afastados do serviço sem remuneração a partir de segunda-feira.
Mais de 96% dos militares da Força Aérea se vacinaram, mas 12 mil resistem, num desafio ao Departamento da Defesa que tornou a vacinação obrigatória para todos os militares. A vacinação e o combate à Covid-19 foram enquadrados na guerra cultural e política dos Estados Unidos. Os governadores do Alabama, do Arizona, da Flórida e do Texas proibiram as empresas de seus estados de exigir vacinação obrigatória, como quer o governo Joe Biden. O patético governador Ron DeSantis oferece um bônus de $5 mil para policiais não vacinados que quiserem se mudar e trabalhar na Flórida. Em vez de lutar contra o vírus, politizam a pandemia. O resultado é um prejuízo para a saúde e para a economia. A onda da variante Delta desacelerou a recuperação econômica dos Estados Unidos. No terceiro trimestre, de julho a setembro, a maior economia do mundo cresceu 0,5%, num ritmo de 2% ao ano, em contraste com os 6,7% ao ano do segundo trimestre, quando a pandemia parecia estar sendo controlada. A compra de bens duráveis caiu 26,2%, puxada especialmente pelos automóveis. A inflação de 5,4% ao ano também pesou negativamente, mas o número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada caiu para 281 mil, 10 mil a menos do que na semana anterior, o que indica uma retomada da recuperação norte-americana. Surge uma nova esperança de tratamento da Covid-19. A fluvoxamina, um antidepressivo barato, diminuiu o risco de hospitalização de pacientes de risco, concluiu um estudo publicado na revista médica The Lancet. De 741 pacientes que participaram da pesquisa no Brasil, 79 tiveram casos graves. Dos 756 que receberam placebo, uma substância inerte, 119 desenvolveram casos graves. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. Como eu falei há pouco, o pior já passou, mas a pandemia não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações e não perca a oportunidade de tomar vacina. E muito obrigado pela sua atenção.